Oi, gente! Hoje na aula de Saúde da Mulher 2, nós vamos estudar a aula 2 que corresponde ao planejamento da gestação. Então, pensando que a gente tem um casal que queira engravidar, então antes de engravidar, eles vão procurar o serviço de assistência médica para poder avaliar como está a sua saúde, né? Tanto da mulher quanto do homem, mas principalmente da mulher, para eles planejarem essa gestação. Então, a gente vai chamar de avaliação pré-concepcional, como eu disse, antes de acontecer a fecundação e, portanto, a gravidez. Isso vai ser realizado para a gente poder identificar possíveis doenças ou malformações que podem acontecer com a criança e a gente poder intervir, né? Tem algumas situações em que a gente pode contornar essa possibilidade de gerar uma criança com alguma malformação. Por exemplo, quando a gente pensa numa infecção em que a gente pode tratar. A avaliação pré-concepcional, ela vai corresponder, então, tanto a questão da anamnese, né, da conversa ali, com a mulher, principalmente, né, com a mulher e o homem, mas também o exame físico e alguns exames laboratoriais. E aí, nessa história clínica, né, nessa anamnese, o que a gente deve perguntar para essa mulher, né? Então, a gente tem que considerar os fatores ali pregressos dela. Então, a questão de diabetes gestacional, né? Se ela já teve alguma gestação anterior, né? A hipertensão, se tem alguma cardiopatia, algum distúrbio da tireoide, né? Lembrando que a tireoide, ela produz alguns hormônios, né? Que são responsáveis ali pelo metabolismo do corpo e vai interferir diretamente na gestação. Processos infecciosos, né, como eu disse, né, algumas infecções aí, as DSTs, uso de medicamentos, né, às vezes a gente acha que tal medicamento é tranquilo, eu só passo esse medicamento aqui, é só para dor de cabeça, mas tem alguns medicamentos que eles vão ser danosos para as crianças. Então, alguns medicamentos a mulher não vai poder tomar durante a gestação, então precisa da gente saber isso. Os hábitos, né, de tabagismo, etilismo e às vezes o uso de outras drogas. É importante a gente destacar aqui de a gente sempre, como profissional de saúde, colocar ali os malefícios potenciais do uso dessas substâncias. Em algumas situações, infelizmente, a mulher opta por manter o uso dessas substâncias, mesmo tendo conhecimento, né? Eu já vi isso pessoalmente, assim, a mulher tem conhecimento dos riscos, mas ela não consegue, muitas vezes, abandonar determinado tipo de vício. E história familiar, né? Então, a gente precisa saber a questão de doenças hereditárias, de pré-eclâmpsia, né? Que é uma situação de risco gestacional, né? Quando a gente tem um aumento da pressão arterial, a própria hipertensão e diabetes. História obstétrica, então eu tenho que conhecer ali o padrão obstétrico daquela mulher, né? Se ela já teve gestação anterior, se teve parto ou se teve aborto, quais foram os tipos de parto, se teve nascimento prematuro, como que essa criança nasceu, né? As condições de nascimento dela, se teve hemorragia, né? Se teve alguma história de malformação congênita, né? Porque essas malformações congênitas elas podem estar relacionadas ali com a questão genética. E aí, quando a gente for avaliar, então, isso tudo a gente tem que perguntar para a mulher. Aí, a avaliação do exame físico, a gente vai avaliar a mulher como um todo, mas vai focar ali na questão obstétrica, né? Então, avaliar peso, altura, calcular o IMC, pressão arterial. Vocês vão ver que quando a gente for falar de pré-natal, isso são coisas que a gente vai avaliar em toda consulta. A altura a gente só vai avaliar toda consulta se for a mãe e for adolescente, né? Mas são coisas que a gente tem que acompanhar ali. E aí, além disso, a gente vai avaliar a parte obstétrica, né? Como eu falei, que seria o exame das mamas e do colo de útero. Então, se a mulher não estiver em dia com o exame preventivo, a gente vai realizar ali nessa consulta. Assim como lá no pré-natal, caso a mulher também não esteja, não tenha realizado, a gente realiza também, tá? O exame de colo de útero, ele, de acordo com o Ministério da Saúde, ele é preconizado, tem um público-alvo justamente pela maior incidência de câncer de colo de útero para mulheres de 25 a 64 anos.
Todavia, caso a gente já tenha relação sexual antes desse período, né, dessa idade de 25 anos, a gente deve realizar o exame preventivo. Lá no protocolo também do Ministério da Saúde, eles colocam pra gente que o exame ele deve ser realizado uma vez por ano, e se eu tiver 2 exames normais consecutivos, a gente pode realizar a cada 3 anos. Se eu tenho alguma história familiar e tudo mais, o médico ou o enfermeiro pode avaliar isso e pode então fazer com mais frequência. As doenças, então, né? Então a gente tem que pensar nas doenças que podem. A gente vai priorizar aqui, a gente vai avaliar aquelas doenças que podem trazer malformações para a criança, né? Então a gente tem que investigar a rubéola. A rubéola ela é uma doença que possui vacina, tá? Ela tá ali dentro da tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. No entanto, essa vacina ela não pode ser aplicada com a mulher gestante. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre em dia com a nossa caderneta de vacina, né, com o nosso cartão de vacina. E caso eu esteja então realizando um planejamento familiar, pensando em engravidar, é bom a gente já colocar as vacinas em dia. Hepatite B, que é doença sexualmente transmissível, e HIV, né? Então, HIV a gente sabe como que previne, né? Uso de preservativo e etc. Hepatite B também tem vacina também disponível no SUS. Toxoplasmose, ela é uma doença que é transmitida por um protozoário, e ela é através de fezes de gatos, principalmente. Então, muitos de nós já entramos em contato com esse protozoário, mas não manifestamos, né? Nós, adultos, normalmente não temos nenhuma repercussão clínica. Muitas vezes a gente já entrou em contato, agora é problemático para criança. Lá no pré-natal, vocês vão ver que a gente vai fazer um exame para verificar. Se eu nunca tiver entrado em contato com esse protozoário, a gente vai recomendar que a gestante fique longe de gato, de cachorro, de fezes, para evitar a contaminação. Mas caso já tenha entrado em contato, aí a chance de eu ter novamente, ela é menor, né? A sífilis, que também é uma DST, a sífilis a gente também acompanha ela, a gente faz exames durante o pré-natal, justamente porque ela é uma doença que eu posso tratar, né? Então, é super simples o tratamento, é uma injeção, né, de penicilina, uma injeção intramuscular que a gente tem que fazer tanto na mulher quanto no parceiro, porque é DST, então tem que tratar os dois. Mas que também é muito danoso para o feto, então a gente verificar isso tanto na avaliação pré-concepcional, depois lá na frente no pré-natal, é muito importante. Além disso, algumas outras doenças, né? Então, epilepsia, né, que nós não falamos. Doença falciforme está ali dentro das doenças hereditárias. Então, fazer essa pesquisa dessas doenças. A doença falciforme, se a gente tem a doença, a gente sabe, mas às vezes a gente tem um traço falciforme. O que é isso? A doença falciforme, vocês devem ter estudado lá em anemias. É uma doença que dá uma anemia, né, também chamada de anemia falciforme. E aí, quando a gente tem, vamos supor que eu não tenho anemia falciforme, mas eu posso ter o traço. Significa que algumas hemácias minhas são normais e outras são falciformes. Então, se o meu parceiro também tiver o traço falciforme, eu posso vir a ter um filho que tem anemia falciforme. Então, é importante a gente identificar isso. Os carcinomas são cânceres, né, do colo do útero e de mama, então é importante a gente pesquisar isso também durante a pré-concepção. Eu já vi uma vez uma mulher que também não fez essa avaliação, né? Então ela durante o pré-natal, ela descobriu que estava com câncer de colo de útero. E ela não chegou a ver a filha nascer, né? A menina nasceu prematura quando ela morreu. Eu não lembro agora, mas assim, já estava na gestação mais avançada, a menina sobreviveu e a mãe morreu pelo câncer, né? Porque eu não tinha como tratar o câncer enquanto a mulher gestante, né? Enfim, coisas que podem acontecer. E aí os exames complementares, né? Então eu vou fazer exames principalmente na mulher, mas também faço alguns no homem, para a gente pensar ali da contaminação do homem para a mulher. Então, hemograma completo, tipagem sanguínea, anticorpos irregulares está relacionado com a tipagem sanguínea,
Vou falar bem detalhado isso aqui lá no pré-natal, tá, gente? Mas tipagem sanguínea é saber se meu sistema é ABO e o RH. Então, eu posso ter sangue A, B, AB, O. E posso ser positivo ou negativo. Os anticorpos irregulares, eles vão estar presentes caso eu já tenha uma gestação prévia. E aí, eu entrei em contato com uma hemácia positivo, mas eu sou negativo. Então, vamos imaginar que eu sou A negativo. E aí, eu tive um bebê A positivo. E aí, quando o meu corpo enxergou as hemácias do bebê positivo, ele desenvolveu anticorpos contra o bebê. E aí, isso é uma coisa problemática e por isso a gente precisa fazer essa avaliação, tá? Mas vocês vão estudar essa doença lá em saúde da criança, não precisa preocupar aqui agora não. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente preocupa com esses anticorpos, né? Caso eu tenha anticorpos aqui que podem combater o meu filho. A glicemia em jejum, ureia, creatinina e ácido úrico, que são exames que a gente vai avaliar que é a função renal. O VDRL, que é a pesquisa de anticorpos da sífilis. Anti-HIV, sorologia, a busca de anticorpos, tá? Para toxoplasmose, então já falei, rubéola também. Rubéola também é doença parecida com catapora, com sarampo, tá? Mesmo tipo de transmissão, tem aquelas manchas, mas podem dar uma formação fetal. Citomegalovírus também é transmitido sexualmente, né? Também vias respiratórias e sexuais. Então também a gente acompanha no pré-natal, né? A gente tem teste rápido também de hepatite B, hepatite C. TSH e T4 livre, que são hormônios da tireoide, né? Como eu falei, são os hormônios responsáveis por controlar o metabolismo do nosso corpo. Urina, então, um exame de urina, eu vou ver se tem alguma alteração na urina. Urocultura é quando a gente colhe a urina, coloca ela num meio de cultura para crescimento bacteriano. Caso eu tenha alguma bactéria ali na minha urina, ali com o tempo ela vai crescer. E aí eu consigo visualizar caso eu tenha alguma bactéria. E aí eu trato aqui uma infecção urinária que também pode levar a aborto, nascimento prematuro, etc. Citologia cérvico-vaginal nada mais é que o exame de colo de útero, né, para avaliar ali alterações. Mamografia, se tiver indicado, né, dependendo da idade da mulher, dependendo se ela tem algum histórico familiar de câncer de mama, etc. E ultrassonografia transvaginal das mamas de tireoide também, se necessário. E no homem, gente, para finalizar, então o homem também ele faz o hemograma completo, tipagem sanguínea, justamente para eu ver ali a compatibilidade, né? A glicemia de jejum, o PDRL, que é o da sífilis, o anti-HIV, né? Então, doenças aqui sexualmente transmissíveis, né? Sífilis, HIV, hepatite B e C. Lembrando que hepatite B a gente tem vacina. Urina, rotina e urinocultura. E o espermograma. O espermograma é um exame em que o homem ele ejacula em um potinho, né? Como se fosse coletar, né? Um exame de urinas. E aí ele tem que ejacular no potinho. E aí é enviado para o laboratório. Lá no laboratório eles vão avaliar ali a viabilidade dos espermatozoides. Então muitas vezes o casal ele não consegue ter a concepção, né? A mulher não consegue engravidar por algum problema nos espermatozoides. Às vezes os espermatozoides tem alguma deficiência, por exemplo, não tem a cauda, né? Então a gente faz o espermograma, que é mostrar ali o padrão dos espermas. Eu acho que eu tenho até vou ver se eu tenho que uma aluna minha me enviou no WhatsApp, vou retirar ali o cabeçalho e vou colocar pra vocês aqui, vou ver se eu encontro, como material complementar pra vocês verem como que é, tá bom? Gente, então é isso, essa foi a aula de planejamento familiar.